Olha quem chegou aqui. Bom dia, tudo bem com vocês? Para quem já almoçou, é boa tarde. Tudo bem, povo de Deus? Como é que vocês estão? Glória a Deus por esta quinta-feira, amém? Glória a Deus por esse dia abençoado. Glória ao nome do Senhor, amém? Bom estar aqui novamente, bom estar aqui, podendo compartilhar esse momento com você, podendo estar aqui falando da parte de Deus, amém? Oi, Lise, tudo bem? Oi, Elisângela, tudo bem? Que bom poder estar aqui com vocês. O marido já falou, você vai fazer a live essa semana. Na quinta-feira passada a gente não conseguiu fazer. Estávamos num lugar especial com uma família, orando junto com eles. Então não foi possível chegar no horário. Mas na terça teve. Hoje estou aqui para a glória de Deus. Amém? Sério, Lizzie? Que bênção. Oi, Sueli. Tudo bem, Su? Que bom, pessoal, estarmos aqui. Glória a Deus, né, Elisângela? Deus é maravilhoso, amém? Povo, quero compartilhar um devocional com vocês. Na verdade, eu coloquei aqui duas palavras em pauta, duas palavras que ministram muito ao meu coração e eu gostaria que o Espírito Santo colocasse aqui hoje aquela que tenha hoje a real necessidade. A palavra do Senhor diz que nós temos que falar e transmitir graça aos que ouvem, segundo a necessidade. Então, como é bom a gente ouvir uma palavra que venha segundo a nossa necessidade. Aquela palavra que a gente diz assim, meu Deus, como eu precisava ouvir essa palavra. Como eu precisava dessa palavra. Então, que seja essa boa, perfeita e agradável palavra de Deus para a sua vida hoje, para a minha vida, que o Espírito Santo, que esquadrinha o nosso coração, que sabe da sede do nosso espírito, possa vir nos saciar, amém? Para a glória dele, que ele possa trazer hoje para nós aquela palavra que alimenta, que sustenta, porque a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, toda palavra que sai da boca de Deus, olha qual é a boca de Deus hoje aqui, ó. Toda palavra que sai da boca de Deus vai nos sustentar. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, vamos comer sim, vamos se alimentar sim, mas nós temos um alimento que para nós com certeza é o que nos transforma, que nos muda, é que nos cura, que nos liberta, né? Eu comi pão ontem, né? Hoje eu ainda não comi, mas ontem eu comi pão. Ele é gostoso, mas ele não muda a minha vida. Né? Por quê? Porque o pão ele tem um propósito muito limitado. Ele é gostoso e acabou, comeu, pronto. Amanhã você tem que comer mais, daqui a pouco você tem que comer mais. Mas a palavra de Deus, ela sim permanece. Ela sim tem o poder de ficar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. O pão a gente come até esquece, né? Tem pessoas que dizem assim, não lembro nem o que eu comi ontem, porque acaba esquecendo, mas a palavra de Deus esta permanece. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então que a boca de Deus hoje fale conosco, que nos alimente. Amém, pessoal? Glória a Deus. Tudo bem, Fran? Tudo bem, Fábio, Andressa? Tudo bem com vocês? Então nós vamos orar e nós vamos ouvir a palavra de Deus para nos alimentar mais uma vez, amém? Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor a nossa sede, a nossa fome?
Quem sabe hoje, né, o Senhor tem um banquete para nós. Não é porque Deus não tem um pão, né? O Senhor tem um banquete. A palavra do Senhor diz que existia um rei que fez um banquete para os seus convidados. O banquete estava pronto, preparado, mas os convidados começaram a dar desculpa que não poderiam ir naquele banquete. E ele disse assim: então chame outras pessoas. Então muitas vezes tem algo que é para nós, tem um banquete que é para nós. E se a gente não se apresentar, o outro vai sentar no nosso lugar. Nós não queremos isso. Olha só Deus falando. Tem coisas que é para nós. É nosso lugar. O banquete foi servido para nós. Mas se a gente se recusar, vai vir outro e vai sentar. Porque Deus não desperdiça nada. Se um não quis, o outro vai querer. Amém? E a mesa do banquete, diz a palavra, ficou cheia. A casa ficou cheia. Mas os convidados que tinham a prioridade não quiseram. Começaram a dar desculpa para comparecer. Mas em compensação, aqueles que não eram os convidados principais, mas foram pegos em cima da hora, foram trazidos, esses sim puderam sentar na mesa do banquete. Então, nós hoje temos esse convite da parte do Senhor. E nós vamos, com certeza, tomar nosso lugar e se alimentar da palavra dele, da comida dele, do reino dele. Amém, pessoal? Então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos sim participar desse banquete. Nós queremos sim, Senhor, se alimentar do que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor fala, nós sabemos que o Senhor ensina, nós sabemos que o Senhor nos guia. Então hoje, agora, aqui, onde nós estamos ouvindo, expostos à Tua palavra, sentados ouvindo a Tua palavra, fala conosco, Senhor, nos alimente, Senhor, que nós possamos se alimentar dessa mesa, de tudo que o Senhor tem colocado nela. E nós queremos Te honrar por isso. Muito obrigado, Senhor, por mais um momento o Senhor nos permite estar aqui, Senhor, compartilhando essa palavra. E ela não é uma letra, ela não é um conhecimento. Não, Senhor, é a Tua palavra, é a Tua verdade, é o Teu alimento que venha cumprir todo o propósito nesse dia para a glória e louvor do Teu nome. Assim, Pai, eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua graça, o Teu favor, a Tua presença neste momento para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, essa história eu comecei a falar, a Bíblia fala da parábola do grande banquete, né? Então, quem sabe a gente compartilha essa palavra qualquer dia, né? A palavra que um grande banquete foi feito, preparado. E quando os convidados foram chamados, convidados para estar nesse banquete que foi feito para eles, eles começaram a dar desculpa, hoje eu não posso, hoje não dá, hoje está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. A pessoa estava recusando um banquete. Não só o banquete pelo banquete, não só a honra de ter sido feito o banquete, estava recusando a presença do rei. A presença daquele que organizou o banquete. Você é assim? Às vezes a gente é convidado para ir na casa de alguém ou convida alguém para ir na nossa casa. A gente até gosta, né, de saber que a gente vai comer, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela é muitas vezes assim, clara. Olha, vem na minha casa jantar, vem na minha casa tomar um café, vem na minha casa pra gente, né, almoçar. Então a pessoa muitas vezes te convida já especificando o que ela quer com você, quer comer junto com você. Mas mais do que se alimentar junto, que é muito bom, que é muito gostoso, é a presença das pessoas, né? É a presença. Então, muitas vezes, eu já fui em lugares que eu estava em jejum. Eu não estava nem comendo, eu estava ali no propósito. E muitas vezes eu não recusei o convite para estar com a pessoa, porque
a pessoa está acima da comida, está acima do alimento. Claro que se tiver essa comunhão é maravilhoso, mas quando por um propósito a gente vai pela companhia, é muito bom, é maravilhoso. Oi, Ruben, tudo bem? Vi você chegando, sim. Então a presença faz a diferença. A presença, a companhia, o estar junto, o estar em comunhão. Como é bom, como é bom. Então, quando há um contexto, né, ao alimento bom, um alimento saudável, um alimento gostoso, saboroso, e a presença é maravilhoso. Então, esse é o convite do Senhor para nós. Ele prepara para nós o banquete, Ele prepara para nós um alimento, mas acima de tudo, o que fica é quem preparou, e é o Senhor. Fica é a presença dEle, a comunhão com Ele, não é verdade? Então, que o Senhor hoje possa nos abrir os olhos de tantos banquetes, tantos momentos que Ele coloca diante de nós, para a gente desfrutar, para a gente estar junto, que a gente não venha ficar muitas vezes assim desapercebido dessas coisas, mas que a gente fique atento ao convite do Senhor. Amém? Glória a Deus. E a palavra que eu quero compartilhar então sobre a posição, né? Manter uma posição, ela está no livro de Josué. Josué capítulo 1. Quero compartilhar essa palavra, eu estava com 2 palavras, mas eu creio também que essa palavra aqui, ela vai falar muito ao nosso coração. Amém? Ela vai ministrar no nosso espírito, né? Pode ser que tem pessoas aqui que estão ouvindo essa live e se encontram nessa situação e muitas vezes quer saber o que fazer. Como fazer quando você precisa, né? Tomar decisões sérias, né? Tomar um lugar que muitas vezes você é novo para você, algo novo. O que a gente faz, né? Josué 1, versículo 1 diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, ou Mediterrâneo, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Por onde quer que andar, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Glória a Deus. Então essa daqui foi a instrução que Deus deu para um homem. Ele era o vice-líder de Moisés. Então a missão dele era uma missão muito difícil.
você substituir o primeiro libertador, legislador de Israel. Moisés tinha uma capacitação extraordinária. Primeiro, ele foi criado dentro do palácio. Ele foi deixado lá pela mãe e pela irmã, não intencionalmente para morar. Ele foi deixado no rio Nilo, porque o faraó tinha dado ordem para matar todos os bebês, todos os meninos que nascessem. E quando Moisés nasceu, o pai e a mãe escondeu ele. E chegou uma idade que eles tinham que agora abrir mão de Moisés por causa da perseguição. E para eles não verem o filho sendo morto, pegaram, construíram um cesto de vime, colocaram Moisés dentro daquele cesto e lançaram no rio Nilo. E a irmã de Moisés, Miriam, foi acompanhando enquanto aquele cestinho ia pelo rio Nilo. E quando aquele cestinho ia, a filha de Faraó estava tomando banho nesse rio. E quando ela estava no rio, ela viu o cestinho com o bebê e pegou o bebê e achou ele lindo e quis ficar com ele. Nisso, a irmã de Moisés, vendo tudo isso, já correu e falou: olha, eu conheço alguém que pode amamentar ele. Gente, esse alguém era a mãe de Moisés, Joquebede. Olha, quando você confia em Deus, abre mão de algo para Deus, Deus cuida. E aonde que Moisés foi parar? Dentro do palácio. Da onde saiu a ordem da matança? Da onde saiu a ordem do extermínio? É lá mesmo que Moisés foi parar. E a mãe de Moisés pôde acompanhar o crescimento dele como alguém que estava só amamentando, só cuidando, mas no fundo era a mãe dele. Então, que negócio extraordinário, né? Como Deus trabalha, como confiar em Deus é maravilhoso. Aquilo que parecia ser uma perda, que teve que abrir mão, na verdade, aquela criança estava muito bem guardada, estava muito bem protegida. Então, quando o inimigo acha que está prevalecendo, quando ele acha que está ganhando, ele está perdendo. Por quê? Porque a forma de Deus agir é escandalosa, é extraordinária, foge da mente humana. Pensa, aquela criança podendo conviver com a mãe, aquela criança podendo ter a mãe perto, cuidando. Então Moisés teve duas criações. A criação dele como israelita, como povo separado de Deus, como um hebreu. E também teve uma criação no Egito, criado em toda a ciência do Egito, porque o Egito nessa época é o ápice da ciência, do conhecimento, ele era a potência da época. Então Moisés foi criado dessas duas maneiras. Ele foi criado tanto como o filho da filha do faraó, ou seja, o neto do faraó, como foi criado pela filha dos hebreus, filhos de Deus, separado pelo Senhor, porque Hebreus fala de separação. Ele foi criado dessas duas maneiras. Ele foi criado dessas duas formas, dessas duas doutrinas. Ele teve essas duas habilidades. Por quê? Porque quando Deus fosse chamar ele para ser o libertador, ele teria essas duas capacitações. Gente, que coisa extraordinária. E a Bíblia diz que chegou um tempo, tá lá no livro de Hebreus, que chegou um tempo que Moisés preferiu abrir mão de ser chamado filho da filha de Faraó, abriu mão de tudo do Egito para sofrer com o povo hebreu. Então chegou uma hora que ele teve que optar. Ou eu permaneço aqui, nesse palácio, permaneço aqui como alguém que tem uma posição, uma autoridade, alguém famoso, alguém conhecido, ou eu vou sofrer com os hebreus, porque nesta época os hebreus eram escravos no Egito. Então ele teve que abrir mão de uma posição para se sujeitar à escravidão, para ser como o povo dele era. E nisso que ele fez, nesse que ele se moveu em compaixão, nisso que
a raiz dele, nisso que a essência dele, nisso que a história dele falou mais alto, não mais pelo privilégio, mas pela aliança. Ele preferiu sofrer com o povo dele do que ter o privilégio com o povo do Egito. E nisso que ele fez, Deus o levantou à maior posição que existiu de libertador e legislador. Por que legislador? Porque foi para Moisés que Deus começou uma nação com leis que até hoje não foram revogadas os 10 mandamentos. O que Deus fez com os 10 mandamentos quando ele deu para Moisés no Egito? Deu lá para Moisés quando ele decidiu abrir mão dos privilégios e fazer o que Deus queria. Quando Deus dá os 10 mandamentos, chega agora na nova aliança. Jesus disse assim, a lei toda que Deus deu para Moisés vai se resumir em 2. Amará o Senhor teu Deus e amará o próximo como a ti mesmo. Toda a lei, tudo que Deus ensinou para Moisés, tudo se resume em 2. Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Porque se você ama a Deus, você não vai ter ninguém acima de Deus. Ninguém acima de Deus. Não vai ter nada. Deus é absoluto, é suficiente, é único. E você vai amar a si e amar o próximo. E quando eu amo o próximo, eu não vou cometer aquilo que está lá nos 10 mandamentos. Não adulterará, não roubará, não matarás, não levantará falso testemunho. Aí você não vai fazer isso porque você ama. E porque você ama, você não vai querer fazer isso com a outra pessoa. E também você vai amar a si mesmo. E amando a si mesmo, você também não vai querer se entregar ao pecado. Porque você se ama, você vai se proteger, você vai se guardar em Deus. Porque você se ama, você se respeita e você se limita. Amém? Então Moisés foi isso. Então pensa a história desse homem, o currículo desse homem. E foi o homem que subia no monte, ficava 40 dias com Deus, sem comer, sem nada, só no sobrenatural. O homem que Deus chamou do homem mais manso da terra. Todo esse currículo. Gente, a hora que Josué foi assumir o lugar desse homem, Josué pensou, meu Deus, olha para mim, quem sou eu? Eu nunca fui criado no palácio de Faraó. Eu nunca tive instrução de ciências do Egito, não subi no monte, não fiquei 40 dias com Deus. Depois Moisés subiu de novo, ficou mais 40. Eu não fiz nada disso. Não foi para mim que Deus deu as leis, tudo escrito, os 10 mandamentos. A Bíblia diz que foi escrito em tábuas. Deus não me deu as instruções do tabernáculo. Quem sou eu para assumir o lugar de Moisés? Quem sou eu? E Deus começa a ministrar a alma de Josué. E Deus diz assim para Josué, Josué, eu vou ser com você. Olha como que Deus começa consolando Josué. Primeiro, Josué, eu vou ser com você. Depois ele diz, ninguém vai conseguir te resistir todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você e nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Ou seja, Moisés, Josué, você jamais vai se sentir sozinho. Eu vou estar com você. Meu Deus. E sabe o que eu fico impressionada? Porque teve uma vez que Deus falou para Moisés assim, Moisés, esse povo, eles são obstinados. O povo de Israel era difícil de entender as coisas. Eles tinham um ânimo muito dobro. Uma hora eles criam, uma hora eles não criam. E toda essa confusão, Moisés tinha que ficar intercedendo para aquele povo porque eles tentavam a Deus. Eles colocavam Deus para provar as coisas o tempo todo. Por isso que a Bíblia diz, no tempo da provação, o tempo que eles ficavam tentando o Senhor. Se o Senhor é o Senhor mesmo, faz isso, faz aquilo. E aquilo aborrecia o Senhor. E Moisés tinha que interceder pelo povo. E teve um momento que Deus falou para Moisés assim, Moisés, eu não vou mais. Eu vou mandar um anjo. Um anjo vai guiar vocês para atravessar o deserto para vocês chegar à terra prometida. Eu vou enviar um anjo. E Moisés falou para Deus, Senhor, eu não quero um anjo. Se a tua presença não for comigo,
não me faça sair deste lugar. Então Moisés pediu pela presença de Deus. Moisés disse, Senhor, agora eu te conheci, eu não quero ficar sem o Senhor. Anjo é bom, anjo, eles protegem, eles guardam, eles guerreiam. Anjo é maravilhoso, mas maior que os anjos é o Senhor. Então, quando Moisés pede isso para Deus, aqui Deus dá isso para Josué. Deus fala, eu vou ficar com você. Eu vou ser com você todos os dias. Assim como Moisés sabia da importância da minha presença, eu sei a importância da minha presença para você, Josué. Porque não é fácil o que você vai fazer, não é simples, mas se eu estiver com você, Josué, você vai vencer todos os dias e as pessoas não vão conseguir te resistir, ou seja, as pessoas não vão te derrotar. Vai ter embate, vai ter luta, vai ter guerra, mas de todas elas, Josué, você vai se levantar. Não é isso que acontece conosco? Nós temos lutas, nós temos batalha, nós temos dificuldade, nós temos tantas coisas, mas em tudo isso o Senhor nos levanta, o Senhor nos põe de pé, porque o Senhor é conosco. Amém? E ele disse aqui para Josué, seja forte, ou seja, não fica com medo. Não fica com medo. Então, quando Deus fala para Josué, seja forte, é porque ele estava com o coração pesado, angustiado, com medo da responsabilidade. E ele diz aqui, seja forte, seja forte. E corajoso, ou seja, encare isso. Coragem é encarar o medo, não é? Coragem é encarar o medo. Coragem é você ir assim, olhando para a situação, mas aqui dentro falava, meu Deus, o que vai ser de mim? Essa é a coragem. Coragem não é aquela autoconfiança apenas. Não, eu sei que vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Não. Para ter coragem quer dizer que teve o medo. Se não teve medo, para que ter coragem? Então diz aqui, seja corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, ou seja, o que você precisa agora, depois da minha presença, depois que você tenha certeza que eu estou com você, encare, seja forte. Somente seja forte. Não deixe o medo fazer você ficar parado. Não deixe o medo fazer você ficar paralisado. Encare. Somente seja forte. Ou seja, a situação está ali. Vai. Não fique parado. E diz mais. Porque você... Aí diz, somente seja forte e muito corajoso. Agora já mudou. Já não é mais pouco. É muito. Porque o negócio é sério. Então vai exigir muita coragem. Então tenha muita coragem. Se o negócio exige pouca coragem, tenha pouca. Mas se exige muito, tenha muito. Então o Senhor, Ele quer nos dar esse sentimento de coragem. Esse sentimento de ser forte nele. Ser forte não é que as situações não entristeçam, não abatam. Não, não é nada disso. Quer dizer que existe uma força que resiste ao abatimento. Existe uma força que resiste ao desânimo. Existe uma força que resiste a entregar os pontos. Existe algo dentro de nós que não nos deixa desistir. Ainda quando não está dando certo, ainda quando está... Existe algo dentro de nós que não deixa a gente desistir. Uma força. É como, né, quando a gente vai abrir algo, né? Sabe, já pegou para abrir vidro de conserva que não abre. O que você tem que fazer? Desistir? Ah, não vou comer mais. Ah, tá bom, deixa pra lá. Não, é para você comer, é para você se deliciar daquilo. Então, usa mais força, resista à tentação de não continuar. Usa recurso, pega uma faca, tira o ar da tampa. Força, porque vai sair. Às vezes a mão tá lisa, tá suada. Pega um pano e torce, mas não desiste. Coloque mais força em vez de colocar desistência. Peça ajuda, peça recurso, mas não desista. Mas não desista. Amém? Mais força. Receba mais força de Deus. Mais força. Não desista. Amém? E ele disse aqui, somente seja muito forte e corajoso.
e tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, Moisés deixou a lei, Moisés deixou os princípios, você lembra de todos eles. Obedece a palavra, obedece a palavra. Porque quando você obedece a palavra, você está forte, porque a palavra é alimento, e alimento sustenta. E quando você tem sustento, você tem força. Então, se alimente da palavra, se alimente, tenha força e diz mais. Não se desvie da palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, não pegue nenhum tipo de atalho. O caminho é esse, a forma de fazer é essa. O princípio é esse. Não queira apressar as coisas. E também atrasar. Atalho, parece que a gente vai chegar mais perto, mas pode correr risco. Atalho pode ser mais fácil, mas pode ter coisas ali que nos impede de chegar. Então, vai reto, porque o caminho já está iluminado pela palavra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. O caminho da palavra já está estabelecido. Não pegue atalhos. E diz mais. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. E você vai ser bem sucedido. Ou seja, vai ter dificuldades, mas você vai vencer. Vai ter obstáculos, mas você vai vencer. Porque a palavra vai te conduzir a tudo isso. E diz aqui no 8. E não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Sabe por quê? Quando a gente fica falando da palavra, a palavra tem poder. Porque é a palavra de Deus. E você atrai a presença de Deus quando você começa a falar a palavra de Deus. Quando você começa a falar de uma pessoa, você lembra da pessoa, não lembra? Olha, a pessoa gosta de tal coisa. Olha, a pessoa tem tal cor de cabelo. Olha, a pessoa mora em tal lugar. Quando você começa a falar de alguém, você começa a trazer o tempo todo essa pessoa à tua memória. O tempo todo. Quando a gente fala da palavra de Deus, nós estamos trazendo o tempo todo a presença de Deus. O tempo todo. Então, Deus fala para Josué, não deixe de falar desse livro da lei. E diz aqui, e medite também. Fale a palavra, declare a palavra. Mas meditar, o que é meditar? Aí já é algo que você tem que ficar um tempão pensando sobre aquela palavra. A gente usa o termo meditar, o termo de quando um animal, uma vaca, rumina um pasto, um capim. Eles falam que ela come o capim, depois o capim volta, ela mastiga de novo e volta, e ela fica nesse processo de ruminar. Então, quando você medita na palavra, é como se estivesse ruminando ela, esmiuçando ela, detalhes. Não é só uma lida. Não, agora você vai meditar, se aprofundar, mastigar essa palavra. A ponto de quando você engolir ela, você tira proveito de tudo. É isso. Então, Deus falou para José, medite na palavra e diz mais, para que você seja fiel a cumprir. Ou seja, você tem que entender muito bem a palavra para você poder obedecer. Então, não é só eu lendo a palavra que eu sou bem sucedido. Não, é lendo e praticando. É lendo e obedecendo. É lendo e sendo fiel a ela. E diz mais, não fui eu que lhe ordenei, ou seja, não fui eu que te chamei. Seja forte e corajoso, porque fui eu. E se eu te chamei, eu vou te sustentar. Eu vou te fortalecer, eu vou ser com você. E diz aqui, não se apavore, também não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, em todo lugar. Amém, pessoal? Essa é a palavra. Então, se Deus tem colocado no teu coração algo, se você tem percebido que tem algo que o Senhor está te levando a fazer, faça. Ah, mas tem dificuldades. Mas faz, se Ele está te conduzindo, Ele vai te ajudar, Ele vai ser com você, Ele vai te fortalecer, não desanime. Muitas vezes não sai de primeira como a gente queria, mas no aperfeiçoado fazer vai ficar cada vez melhor. A prática leva à perfeição. Não começa na perfeição, começa na prática. A prática. Quanto mais você pratica algo, mais excelente você fica, mais experimentado você fica, mais capacitado você fica. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, que o Senhor nos revista hoje de coragem,
que o Senhor nos revista de força, que o Senhor nos dê sempre ao nosso espírito esse sentimento, essa convicção que o Senhor está conosco por onde a gente andar, que Ele está conosco, não importa o que a gente faça, Ele está conosco na nossa casa, Ele está conosco no nosso trabalho, Ele está conosco quando a gente está na rua, Ele está conosco. A consciência da presença dEle faz toda a diferença, a consciência que Ele está conosco, amém? Então, tenha o costume de fazer isso, onde você estiver, quando vir o sentimento, falar, meu Deus, e agora? Né? Como é que eu faço? Repita isso, fala, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Eu sei que o Senhor está aqui comigo. Eu estou nessa situação, mas eu sei que o Senhor está aqui comigo. E no exato momento, quando for necessário, Ele manifesta a presença dEle. Ele manifesta, Ele revela que Ele está com você. Primeiro você sabe aqui dentro de você. Depois Ele revela de uma maneira que até outras pessoas percebem que Ele está com você. Amém, pessoal? Então, que essa palavra fique no teu espírito, te alimente, te sustente e saiba, se você conheceu pessoas que estão fazendo o que você faz, mas parece que a pessoa é tão boa naquilo que ela faz, parece que a pessoa é tão bem sucedida naquilo que ela faz, parece que essa pessoa é um Moisés nessa área. Não se preocupe, não se preocupe. Deus vai ser com você. Moisés era Moisés, Josué era Josué. Não se preocupe. Amém? Um não era melhor que o outro. Apenas um teve posições, uns teve que ter atitudes diferentes. Só isso. Mas os dois têm para o Senhor o mesmo peso de valor, o mesmo peso de que o Senhor precisa agir em um, precisava agir em outro, da mesma forma. Então, não fica se comparando. Ah, mas a pessoa parece que faz tão bem feito. Use essa pessoa como uma inspiração para você, não para te desanimar, não para te desmotivar. Eu vi um testemunho de um pastor que ele foi assumir uma igreja. E essa igreja, ela era uma igreja muito conhecida, muito renomada, e esse pastor é um exímio mestre da palavra. E quando esse outro foi assumir o lugar dele na presidência, ele falou, meu Deus, na minha cabeça era assim, aquele pastor era o Neymar e eu era o Luva de Pedreiro. Eu era o Luva de Pedreiro perto daquele Neymar. Então tem pessoa que tá assim, meu Deus, eu me sinto um Josué perto de Moisés. Mas a questão é, Deus, Ele chama quem Ele quer. Deus chama Moisés, Deus chama Josué. Ele chama porque a glória vai ser dele, não importa. Amém? Então se você tá aí se sentindo luva de pedreiro diante dos Neymar, eu vou dizer pra você, deixa as luvas aí. Eu dou risada, gente, porque quantas vezes eu olhei pra mim, eu falei, Deus, o Senhor tem certeza que é eu? Senhor, é eu mesmo? Tá certo isso? Tá certo isso, Arnaldo? Eu quase perguntei, porque você olha e fala, Deus, sério mesmo? É comigo? Isso, gente, é pra coisas simples, é pra coisas grandes, né? Às vezes você tem um desafio e fala, Senhor, o Senhor não errou o endereço, era eu mesmo. E Deus faz, né? Porque Ele pega as coisas loucas, né? Pra confundir as sábias. Ele pega a gente e fala, Deus, olha, a glória é toda tua, com certeza, porque de mim, meu Deus. Então Josué pensou, o quê? Olha o currículo do Moisés, ele viu sarça ardendo, ele abriu o mar, olha o currículo dele, quem sou eu? Mas ele foi alguém que o Senhor levantou e prometeu estar com ele. Amém, pessoal? Então, receba essa palavra, se você tem aí se sentido, né, fala, meu Deus, quem sou eu para estar fazendo isso? Quem sou eu para poder ajudar alguém? Quem sou eu para poder fazer isso? Dá risada e fala, eu sei, o Senhor pegou eu mesmo para glorificar o teu nome, porque o meu nome não é nada. O meu nome não é nada, é o teu nome. Amém, pessoal? Glória a Deus. Deixa o Senhor encher teu coração aí de alegria. Dá risada, irmãos, dá risada, porque realmente você fala, Deus, o Senhor mesmo é um Deus bem-humorado. Amém? Glória a Deus. Quem sou eu na fila da criação? É verdade, eu dou risada.
Eu dou porque às vezes as pessoas olham pra gente e pensam, nossa, olha, tu tem assim uma confiança, não sabe de nada. Não sabe de nada, a coragem tá por fora, por dentro tá assim, ó. Amém? É uma dependência de Deus assim, desesperadora. Você já sentiu desesperado pelo que o Senhor precisa fazer? Esse é o sentimento, é isso que foi em cima de Josué, dá um desespero dentro da gente, né? Mas Deus tá vendo, é sinal de dependência dele. Moisés no início também ficou bem desesperado, tanto que ele não quis ir, tá? Não se preocupa, Moisés não começou aquela potência quando teve que encarar uma posição de libertador. Ele também deu uma tremida na base. Quem não dá, né, irmãos, uma tremida na base, né? Quem não fica pensando, quem sou eu? Quem sou eu na fila da criação? Quem sou eu? Você é a pessoa que Deus escolheu. Desse jeito aí, ó. Porque Ele quer aperfeiçoar o poder dele na nossa fraqueza. Quando estou fraco, a Bíblia diz aí é que eu estou forte. Então, na hora que você demonstra uma fraqueza para Deus, Senhor, nessa área eu sou fraca, Senhor, Ele vai, então eu vou dar poder para você, você vai ser forte nessa área, você vai resistir. Amém? Receba da parte do Senhor, amém? Glória a Deus. E nós vamos orar, tá bom, pessoal? Gente, ó, chegou, não doeu a boca, tanto da risada. Porque, gente, é muito bom ser gente, né? Pecado é querer ser Deus, mas ser gente é bom. Porque Deus derrama do Espírito sobre a carne, né? Então Ele vai derramar do Espírito dele sobre nós, essa carne aqui que precisa de poder, tá bom? Só quero dar para você aí um recado especial, tá? Nós estamos com 2 eventos aí bem bênção nesse mês de abril, tá? Eventos que são verdadeiros banquetes do Senhor para nós. Esse sábado nós estaremos na igreja com vendas de feijoada, tá bom? Até sexta-feira, às 18 horas, pode ser feita uma encomenda da feijoada. Depois se encerra as encomendas porque ela vai ser feita no sábado pela manhã para começar a ser entregue, né, na igreja às 11h30. Então, se você tem o desejo aí de adquirir uma feijoada, você tem até amanhã às 18 horas, tá bom? Converse com alguém que seja da igreja, que você conheça e reserve a tua feijoada. E eu tenho orado por essa feijoada, não só eu como outras pessoas. Não é apenas uma feijoada para um almoço, é um propósito. Toda essa renda, né, vai ser revertida à reforma da igreja, é tudo para a igreja, tudo para o reino. Então, quando você compra, você de fato está semeando no reino de Deus e você não vai colher apenas uma feijoada, você vai colher aquilo que Deus sabe que você precisa, tá? Então, eu creio aí que é um investimento mesmo, é algo que você faz na direção do reino de Deus. Então, se você já comprou a tua, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a semente que você está semeando, porque Ele diz que dá semente ao que semeia. Que esse valor que você está investindo volte para você de uma maneira sobrenatural também. Amém? E quando você comer também, você saiba que você está contribuindo para um lugar de salvação, de cura, de libertação, de restauração, um lugar de oração, onde vidas são transformadas, mudadas, isso realmente não tem preço, tá bom? Então, essa feijoada tem esse intuito e nós estamos no sábado na igreja também com um casamento, vamos estar realizando um casamento e olha que lindo, esse casamento vai ser realizado porque tem uma porta aberta de salvação. Esse casal entendeu o princípio de Deus e quer praticar. Então, olha que lindo que é. Então, como a importância da casa de Deus, né, gente? Olha só, então tudo que a gente faz, oferta, tributa, tudo isso redunda isso, ó. A pessoa tá lá, os casamentos feitos na igreja, não tem custo, a pessoa não paga nada para casar na igreja, nada, não paga nada. Toda a igreja fornece água, luz, som, tudo. Olha que honra que é. Então, por isso que a casa de Deus tem que estar sempre muito bonita, muito organizada, muito ampla, porque quantas famílias são restauradas, quantos convidados são convidados nesse dia que não conhece Jesus e pode nos levando a ter esse cuidado, esse zelo, amém? Então, outra coisa, no sábado, na sexta-feira que vem, dia 18 de abril, nós vamos ter um teatro de Páscoa. Um teatro, assim, que vai contar a história da
ressurreição do Senhor, desde Gênesis, vai ser passado a Bíblia, então vai ser um espetáculo de Páscoa. O plano perfeito do sacrifício à ressurreição. Imperdível, imperdível esse teatro, um culto inteiro de teatro. Não é um teatrinho de 10 minutos não, gente. É um culto inteiro de teatro, para a glória de Deus. Esteja conosco na sexta-feira, que é feriado, dia 18, às 20 horas. Outro recado, dia 25, 26 e 27, nós do Ministério Amor e Honra estaremos celebrando 2 anos para a glória de Deus. 2 anos sendo forte, corajoso, não desanimando, olhando para nós e pensando, Senhor, é o Senhor mesmo, porque de nós mesmos nada seria possível. Então venha celebrar conosco se você pode, se você é de um outro ministério, que o Senhor abençoe a sua vida, tá? Fique no seu ministério firme e forte aí, tá bom? Mas se quiser fazer uma visita por conhecer alguém, também será bem-vindo. Nos visite, mas depois volte para sua igreja. Demorando esses 2 anos de muitas bênçãos, muitos milagres, muitos testemunhos. A igreja está sendo bem organizada, a reforma começou, retomou com força total, vai estar bem bonito o altar, vai estar algo bem de excelência. Então, sexta, sábado, domingo, convido você a estar conosco. Amém, pessoal? Vamos agradecer ao Senhor, vamos deixar Ele nos fortalecer na força do poder dEle. O Senhor tem poder para fortalecer. O mais fraco, o mais assim que tá, sabe? Ele tem poder, porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor é conosco. O Senhor está conosco todos os dias. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, eu oro por cada um que está aqui nessa live. E se tem área na vida dessa pessoa que ela se sente tão fraca, Senhor, tão intimidada, que ela se compara com outras pessoas, meu Deus, fortalece ela, Senhor. Fortalece, meu Deus, que ela possa, meu Deus, se levantar disso e se sentir fortalecida pelo Senhor. Pai, eu abençoo cada vida aqui e eu declaro, meu Deus, que o poder do Senhor, que é aperfeiçoado na nossa fraqueza, esteja sobre nós, porque o Senhor é um bom Pai e o Senhor quer cuidar muito bem dos seus filhos. E nós queremos sim ser cuidados do Senhor, ser amados do Senhor, ser protegidos do Senhor, ser fortalecidos do Senhor. Pai, nós nos submetemos à sua força, nós nos submetemos ao seu poder, nós não queremos fazer nada sozinho, nós não queremos essa autoconfiança de aparência, nós queremos estar confiante no Senhor, que nos fortalece todos os dias. Assim te adoramos, te honramos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pessoal. Deus abençoe você. A live ficou grande, né? Mas que o Senhor aí te recompense por esse tempo aqui, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, que o Senhor faça brilhar o rosto dele sobre você e que você se sinta fortalecido, renovado, animado e feliz por ser quem você é. Você não é Moisés, você é você. E Deus quer liberar o poder dele sobre você. Quando era com Moisés, era com Moisés. Agora conosco é conosco. Amém? Deus abençoe você. Excelente início de final de semana. Tá bom, pessoal? Shalom. Fica com Deus. Tchau, Lizzy. Você falou ali no início que a palavra veio direto do coração de Deus para você. É porque Ele te ama, Lizzy. Ele vê você, Ele conhece você e Ele sabe o que você precisa. Então receba a força do Senhor, porque você vai vencer tudo isso. Não sei o que é, mas você vai vencer. Amém? Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo guie você aí nesse restante de dia na presença dEle. Deus abençoe, pessoal. Shalom!